Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERN-TV. E o tema do programa de hoje é Novos Fluxos Comunicacionais da Notícia. Raqueline Varela é a nossa convidada de hoje. Ela é graduada em Comunicação Social pela UERN, com mestrado em Ciências Sociais e Humanas também pela UERN. Ela é assistente administrativa da UFRN. O professor Guilherme Paiva irá mediar o debate. Ele é graduado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Feitas as apresentações, podemos dar início ao debate. Passo a palavra então para o professor Guilherme. Olá pessoal, mais um programa sobre humanas. Hoje a nossa convidada é Raqueline Varela, ela que fez o mestrado em Ciências Sociais e Humanas na UERN. Olá Raqueline, tudo bem? Tudo bem, professor Guilherme, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui no Estúdio das Sobre Humanas para falar um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado. Eu que agradeço em nome do programa Sobre Humanos, em nome do mestrado também, você ter aceito o convite para participar do nosso programa. Inicialmente, então, eu queria começar, Raqueline, você poderia falar sobre o tema da sua pesquisa, o problema que você tratou na sua pesquisa. Certo, então, eu acredito que a minha pesquisa ela já tenha começado até na minha graduação, porque eu terminei aqui na UERN, eu terminei radialismo em 2010 e na ocasião eu estudei as imagens amadoras nos telejornais. Então, de certa forma, já estava trabalhando o meu tema, que é a construção da notícia do telejornal através do olhar do telespectador. Então, é o telespectador fazendo um pouco a vez do jornalista. E aí eu acredito que no mestrado eu atualizei essa pesquisa, eu ampliei os horizontes e comecei a falar e vendo como a relação emissor e telespectador mudou, a relação telejornal-telespectador mudou durante esses 10 anos, foi uma atualização dessa minha pesquisa de graduação. E aí eu estudei como esse telespectador estava inserido nesse contexto do telejornal, agora produzindo conteúdo e o telejornal, por sua vez, se utilizando dessa interação com o telespectador para produzir a notícia. O seu trabalho, o seu orientador foi o professor André Bonsanto, que também participou do Sobre Humanas na outra temporada do Sobre Humanas e atualmente ele está na Universidade Federal de Goiás, ele é dessa área da comunicação. E tem um dos capítulos, você fala sobre telejornalismo na era da convergência. Como é que você poderia falar assim, como era esse telejornalismo antes, e esse telejornalismo agora no que você está chamando aí de era da convergência? O que é isso? Então, uma das teorias da comunicação até fala sobre o telespectador apático, daquele telespectador que só recebe como se ele não tivesse condições de ser mais ativo ou de refletir sobre o que ele estava vendo. E agora a gente vê uma coisa completamente diferente. A gente vê um telespectador ativo, um telespectador que produz também conteúdo e que está também ali usando internet, rede social, para fazer suas análises, enfim, com uma voz muito mais ativa do que antes, Acho que, na verdade, talvez já fosse assim, só que agora os meios digitais, tecnologias, fez com que essas pessoas tivessem como falar, como dar essa via de mão dupla. Então, o que era agora uma via de mão única, agora passou a ser uma via de mão dupla, Telejornal e telespectador ali interagindo, tendo que renovar sempre a forma de comunicação e o telejornalismo tendo que se adaptar a essa nova era, e tentando, da melhor forma possível, construir a notícia junto desse telespectador também, o aproximando ao telejornal.
Pode-se colocar essa como uma questão da sua pesquisa, né? Como é que, o que muda no telejornalismo com as tecnologias de informação e comunicação, essa convergência das mídias, porque o telespectador, então, a possibilidade dele ir lá e interagir, ele por meio de um chat, ou ele mesmo enviando um vídeo, né? E aí você faz a sua pesquisa sobre o telejornalismo no Brasil e vai abordar um objeto, tem um objeto específico, que é o telejornalismo na Globo, mas tem uma diferença aí, né? É a Globo, que eu acho que é interessante você abordar isso. Como é que é isso? A Globo lá, a Globo no São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem também as suas... A Globo local, né, em cada estado, né? Como é que foi então isso dentro da sua pesquisa? Isso. O meu objeto de estudo foi o RN1, né, que é um telejornal local aqui do nosso estado, mas ele está inserido no padrão global. Então, no segundo capítulo eu falo sobre o padrão global, né, uma vez que essas imagens são produzidas por pessoas sem conhecimento técnico, né, e elas estão indo aos telejornais, mesmo tremidas, mesmo instáveis, nesse jornal Globo, né, que tem esse padrão. Então, eu discuto um pouco esse padrão, o que é esse padrão, né, do telejornal, padrão de Rede Globo, que já surgiu bem antes ali do início da Globo, né, ele já tinha esse contexto, esse discurso do padrão Globo de qualidade. E aí eu discuto como é que essas imagens, como é que esse telespectador chega com esse conteúdo amador nesse contexto de padrão de qualidade, né, que é sempre colocado como algo superior, como algo quase que inigualável ou inatingível. Temos aí uma mudança desse modelo, uma mudança de paradigma, porque então você tinha aquela pessoa profissional e que estava ali filmando, mas agora você também tem as pessoas na sociedade, dependendo de um acontecimento, elas também filmando e mandando, isso também se tornando notícias, né? Notícias em telejornais também, tanto locais como também de nível nacional, né? Então essa é uma questão que você vai trabalhar na sua pesquisa. E aí tem, você fala sobre jornalismo participativo, e dentro também desse telejornalismo local, que foi no caso o RNTV. Qual foi o período vamos falar assim do período da pesquisa, porque você entra no mestrado em 2019, é isso? E aí já tinha no início já definido que você ia, tanto essa questão, né, do telejornalismo ia nesse período na era da convergência, mas já tinha definido também esse objeto de estudo específico do RNTV e quem era o apresentador, a apresentadora na época do RNTV, que ele já trabalhava com esse modelo, né, trazendo também a perspectiva das pessoas, né, de fora, né, participando ativamente também da construção dos programas, né? Então, o RN1 ele já era, desde o início, né, da minha pesquisa, o objeto escolhido, né, já por eu perceber nele essa tendência muito forte de estar sempre aproximando ali o telespectador do telejornal. E uma das formas de aproximação é justamente a interação com ele, é deixar com que ele envie mensagens, envie vídeos, é abrir os canais para que o telespectador venha até o telejornal. E aí, na época da pesquisa, quem apresentava era Murilo Meirelles, que até hoje é um apresentador principal, junto com o Ranieri Souza, que na época era o mediador, digamos assim, era esse elo entre o telejornal e o telespectador. Então, era ele quem recebia os vídeos, mensagens, era ele quem ficava ali filtrando o que é que passava, o que é que não passava. E aí eu ia pesquisar o telejornal, ia observar detalhadamente para a pesquisa, em 2020, no início, só que aconteceu a pandemia, e o telejornal, as suas pautas começaram a ficar muito voltadas, né? O telejornal passava uns 20, 15 minutos com a coletiva de imprensa ao vivo. E aí eu preferi esperar um pouquinho, comecei a acompanhar no segundo semestre e escolhi uma semana, né,
no final ali de novembro para analisar especificamente aquela semana, mas acompanhando o telejornal durante o semestre para poder entender como é que ele funciona, como é que era a sua dinâmica com o telespectador. Sim, e tem também, como é que nós poderíamos, como é que você poderia falar em relação à metodologia, as metodologias que você utilizou na sua pesquisa? Porque tem tanto tem uma pesquisa aí bibliográfica, que você vai trazer esses referenciais que estão discutindo a questão da convergência, a questão também do telejornalismo, esse histórico do telejornalismo e nesse período de convergência, mas tem também uma parte da sua pesquisa que você vai realizar entrevista, não é isso? O que você propôs como metodologia na sua pesquisa? Certo, então, além dessa observação, dessa pesquisa exploratória, né, que eu fiz durante um semestre e de escolher uma semana específica, né, para fazer uma análise mais aprofundada do telejornal, eu consegui entrevistar a Ranieri Souza, que era na época da minha pesquisa, o jornalista que estava ali mediando as interações ali com o telespectador. E aí foi tranquilo assim, essa entrevista, pelos tempos pandêmicos a gente fez remotamente pelo Google Meet, ele na casa dele, eu na minha casa, então era tipo final de tarde e ele foi muito assim acessível e eu acredito que esse formato de entrevista fez com que a gente tivesse mais liberdade, mais tempo, mais tranquilidade. Eu imagino que se eu tivesse feito essa entrevista com ele no estúdio da InterTV, talvez ele não pudesse ter a paz, digamos, que ele teve, né, no bem trabalho, ainda mais num estúdio, né, de telejornal, está sempre muito conturbado e a preocupação com o que tem que fazer. Então ele ficou muito à vontade. A entrevista foi mais de 1 hora. E eu acredito que foi para a pesquisa importante porque trouxe uma perspectiva ali do telejornal, de como era realmente feito. Porque enquanto telespectadora e pesquisadora, eu estava ali do outro lado vendo o produto, mas eu queria saber como é que ele estava sendo feito ali, quais eram as questões que eram levantadas na hora de escolher quais mensagens iam ao ar, quais vídeos iam ao ar e o que não era, né? Então isso foi muito importante nesse aspecto, nesse sentido. Sim, sim. Nós vamos falar tanto mais um pouco também dessa. Eu queria saber o que ele falou para você, o que ele disse para você. Eu queria saber mais detalhes sobre a entrevista com ele, como é que então esse processo aí de construção, né, desse telejornalismo já com a participação das pessoas de fora, né, o telespectador participando, a telespectadora participando. E também eu queria abordar, e isso nós vamos deixar para abordar no segundo bloco, né? Queria abordar também esse momento da pandemia, que como é que você entra no mestrado em 2019 e aí chega já em 2020, no início de 2020, tem a pandemia e você vai fazer a pesquisa nesse período da pandemia, que várias pessoas também, claro, tanto a questão, né, desse momento da pandemia, um momento problemático na nossa sociedade, em todo o mundo, mas também como você, enquanto pesquisadora ali, como é que foi esse processo de construção da pesquisa no período da pandemia. Vou chamar um intervalo, daqui a pouco nós retornamos com o programa Sobre Humanas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN-TV.
Estamos de volta com o programa Sobre Humanas, hoje com a Raqueline Varela, falando sobre telejornalismo nessa era da convergência. E, Raqueline, nós terminamos o último bloco conversando sobre o período que você realizou a sua pesquisa. Você começa em 2019, e ali antes da pandemia, e entra em 2020, que seria o período de iniciar a pesquisa de campo, já nesse período que começa a pandemia, que as pessoas, aquelas que tinham condições, né, de permanecer em casa, permaneciam em casa, mas outras pessoas sem essas condições tendo que ir para a rua, e na nossa sociedade nós sabemos como, por conta dessas condições, várias pessoas acabaram morrendo, né? E então queria que você falasse como é que foi esse processo então, de construção da pesquisa nesse período da pandemia, né? Até porque a pandemia acaba aparecendo também na sua pesquisa, né? Então, professor, eu costumo dizer que teve dois lados, né? Aí eu comecei a trabalhar de forma remota, né, em casa, né? Tive esse privilégio nessa sociedade, né, de estar trabalhando de forma remota. E assim, por um lado, né, a gente estava todo mundo muito assustado com o que estava acontecendo, era sempre um medo, né, de acontecer alguma coisa com a gente, com os nossos, enfim, fora, né, aquela coisa do desconhecido, né? Então, assim, não houve um afeto, a pandemia não afetou muito diretamente o meu trabalho, né, como teve outros colegas de mestrado que foi bem mais, mas aquele abalo psicológico, né, de estar assustado, e eu escutava muito pessoas da área da saúde mental, sobretudo, falar para se afastar um pouco das notícias, se afastar dos telejornais, mas eu estava dentro da minha pesquisa estudando o RN1, que todos os dias estava lá fazendo cobertura, falando sobre a pandemia, falando sobre, especificamente sobre o nosso estado, né, que é muito mais próximo, né, qual é a nossa situação. Então, eu não tinha como me afastar muito, não tinha como me afastar, na verdade, eu tinha que estar ali sempre à frente aos noticiários. Mas, por outro lado, o mestrado também me ajudou, né, meio que contraditório, a distanciar um pouco disso. Então, às vezes eu me trancava, ia estudar, ia entender as teorias, construir ali outras coisas, e também me ajudava a distrair, a esquecer um pouco, já que eu estava ali em casa, trancada, e a gente imagina, só esperando, vendo ali o tempo passar. Então, o mestrado teve esse lado também, né? Se por um lado eu estava ali tendo que estudar o telejornal e estar muito conectada com a questão pandêmica, por outro lado, também o mestrado, quando eu parava para ler teorias, e eu estava também me distraindo e me colocando em outro local de mais paz, digamos assim. Eu diria também que você faz uma análise sobre imagens. Até as imagens do telejornal, do RNTV, e dentro dessas imagens, eu acho que aí eu sugiro a leitura da sua dissertação, está disponível no site do mestrado em Ciências Sociais e Humanas, no site da UERN. E tem algumas cenas, queria que você também falasse um pouco dessas cenas e como é que você fez como é que foi essa ideia também de analisar essas imagens, tem imagens também da pandemia, né? Como é que foi isso também, você pensar e incluído também isso aí? Então, durante a pesquisa, né, esse semestre que eu passei analisando o telejornal, ele acabou sendo muito importante na pesquisa, porque o telejornal ficou presente durante a minha dissertação, desde o primeiro capítulo até o último, né? E aí, assistindo o telejornal, eu ia vendo como o telejornal estava afetando a audiência, comovendo a audiência, através também de imagens, né? E aí eu analisei um quadro que foi... que estreou durante a pandemia, que era Na Linha de Frente. Eu escrevi até um artigo para poder falar detidamente sobre ele, né? E nesse quadro, o telejornal, todo final, acho que, não me lembro agora, acho que era o final, um pouquinho do final do telejornal, aparecia
uma pessoa da área da saúde, podia ser enfermeiro, podia ser médico, que estava ali falando sobre a sua rotina diária do trabalho, né? Eles estavam, como o próprio nome fala, né, na linha de frente, né, no combate à pandemia. E aí eu trago algumas imagens, né, eles todos, os profissionais da saúde lá, todos equipados, com EPIs, e faço analogia com essas imagens de filmes, né, pandêmicos, né, como o filme, coloco a imagem do filme Epidemia, né, que é muito parecido com o que o telejornal estava ali colocando. E Charador fala sobre esse fenômeno de estar resgatando essas imagens para, de certa forma, nos comover, nos afetar. E é interessante também encontrar esse tipo de análise, né, tão detidamente agora nesse período pandêmico, né, que a gente às vezes está mais assustada assim, né, e a gente fazer essa analogia, né, de uma coisa tão terrível, de um filme de fim de mundo, né, com essa época que estava todo mundo tão assustado. Sim, esse artigo, Na Linha de Frente, é o título, as estratégias sensíveis na cobertura da pandemia do Covid-19 no telejornal RN1, publicado em coautoria com o professor André Bonsanto, Raqueline Varela e André Bonsanto, na revista Pauta Geral. Quem quiser também pode buscar esse artigo. E então, vamos voltar também para um outro ponto que eu queria discutir, queria que você falasse sobre a entrevista que você fez na sua pesquisa. Foi uma entrevista, então, já pelo Google Meet, até pela questão que você comentou isso, né? Foi até melhor do que ela ter sido lá presencial dentro do estúdio lá do RNTV. Mas então, como é que é construído ali na fala, nas narrativas do seu entrevistado, como é que é construído ali o telejornal com essa participação ativa das pessoas que são telespectadoras? Então, a entrevista com o Ranieri, como eu falei, foi muito tranquila, né? Ele foi muito acessível e teve muita liberdade assim de falar comigo sobre. E a construção dele, logicamente, ele segue uma linha, né, do telejornal, ele tem uma chefia que ele vai lá, que ele conversa, que ele fala sobre o que é que pode entrar, o que é que não pode entrar. Então, às vezes ele prioriza, por exemplo, ele falou alguma coisa que alguma localidade que o telejornal não tenha tanta facilidade de acesso, né? Então, por exemplo, o jornalismo comunitário, né, é muito presente no RN1. E aí, se de repente um morador de um município, de uma cidade muito longe, do Rio Grande do Norte, que a equipe não tenha condições, né, ou recursos de ir até lá, então isso facilita para entrar, porque ele vai ali aproximar aquele telespectador, mas que está mais longe, né, fisicamente, digamos, geograficamente. E aí é uma pauta que já pode ter chances de entrar. Né? E aí e tecnicamente, assim falando, eles têm um programa, né, de WhatsApp TV, como ele falou, que é melhor, que na verdade é uma adaptação do próprio WhatsApp para o telejornal, né, para os telejornais. E aí não corre risco de travar, e ele recebe muitas mensagens através desse telejornal e através desse aplicativo do WhatsApp TV, e lá ele consegue organizar melhor as mensagens que vão chegando, os vídeos, para que possa fazer essa escolha, né? E uma coisa que é interessante é que em 2016, o professor Guilherme teve uma pesquisa de uma mestranda da UFRN, Vasconcelos, o nome dela, o sobrenome, não vou lembrar agora o nome, mas ela analisou um aplicativo Você no RNTV, um aplicativo da própria emissora, né, que foi feito para tentar essa proximidade com o telespectador. Então, era um aplicativo que você tinha que baixar, fazer um cadastro, assinar um termo de autorização de imagem, né? Tudo muito burocrático e, segundo a pesquisadora, né, esse aplicativo recebia de 70 a 100 mensagens, né, ali diários para o telejornal. E aí, na minha pesquisa, né, com o WhatsApp, a Ranieri chegou a dizer que eram 400 mensagens por dia, né? Então, há uma diferença e o telejornal sempre buscando formas desse telespectador chegar com mais facilidade, né? Porque o WhatsApp é um aplicativo que praticamente todo mundo tem. Então aí está a facilidade, não tem burocracia de cadastro, não tem pedir registro de imagem.
enfim, é o crescimento, né, dessa interação que cada vez parece que vai aumentando. É interessante, eu queria até também, nós já estamos quase chegando no final do programa e a sua pesquisa, e isso que você fala, tem as denúncias que aparecem, por exemplo, fala assim do vazamento na Praia do Forte, aí tem a imagem do telespectador, então tem também esse aspecto nesse outro modelo de telejornal. E queria que você então falasse sobre como você vê as contribuições da sua pesquisa, tanto no campo das ciências sociais e humanas, né, no campo interdisciplinar, como também as contribuições mesmo para a sociedade, né? Como é que você enxerga isso? Professor Guilherme, o primeiro ponto eu acredito que a pesquisa traz uma análise de um telejornal local, né? Às vezes a gente está acostumado a ver pesquisas, né, de grandes, né, eu sei que o telejornal RN1 está dentro da Globo, mas muitas vezes a gente está usando ali jornais que estão mais distantes, né, nos grandes centros midiáticos, e eu acho que a pesquisa traz assim, um estudo sobre o que é mais nosso, sobre o que está mais próximo, e eu acredito que isso seja muito válido, né, que a gente vai tentando pesquisar ali na bibliografia e vai achando poucas referências sobre isso, né? Então, nessa minha pesquisa, também tem a questão do que eu vi da pandemia, né? Que é um contexto novo, ruim, né? Um contexto ruim e novo, e eu tentei também ali aproveitar para fazer esse estudo de como essa pandemia estava sendo também trabalhada no telejornal, né? E eu acho que também teve essa contribuição nesse sentido. Sim, né? E eu acho bem interessante trazendo todas essas também esse histórico, né? Falar desse período histórico, essas imagens que você também traz na sua dissertação. Eu sugiro novamente a leitura da sua dissertação. Também espero que depois ela possa até ser publicada de uma forma de livro. Queria agradecer, Raqueline, a sua participação aqui no nosso programa sobre humanas, né? E desejar que você também dê continuidade depois, posteriormente, também nessas pesquisas também dentro dessa temática. E chegamos ao final de mais um programa sobre humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam também as nossas redes sociais, @UERNTV e @SobreHumanasUERN. Nos vemos em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!